Bem, galera, vamos para mais uma questãozinha aí da SpaceX de 2022 para a gente. Questão de número 23 diz assim: quatro fios condutores retilíneos muito longos e paralelos, F1, F2, F3 e F4, são dispostos no espaço de modo que suas seções transversais estão nos vértices de um quadrado de lado L, conforme representado no desenho abaixo. Os fios F1, F2, F3 e F4 são percorridos, respectivamente, pelas correntes I, 5I e 2I, com as direções e sentidos indicados no desenho. Considerando que a permeabilidade magnética do meio é μ, podemos afirmar que o módulo do campo magnético resultante no centro do quadrado é. Essa bolinha, galera, aí, né, tem uma circunferência com a bolinha, representa que a corrente está saindo do plano do papel, da tela aí que vocês estão acompanhando, e esse X, a corrente elétrica estaria entrando nesse plano, né? Como se fosse a ponta de uma flecha saindo desse plano e a parte de trás de uma flecha entrando nesse plano aí. Tudo bem? Então, olha só, para a gente resolver esse problema, peguei aqui a figura, né, com mais nitidez para a gente. E vamos desenhar o centro do quadrado. Vamos traçar aqui as duas diagonais desse quadrado. Deixa eu fazer mais fininho aqui. Para a gente demarcar com melhor propriedade, né, esse centro aí. Tudo bem? Olha só. Primeiramente, a gente precisa relembrar como determinar a intensidade do campo magnético gerado por um fio. O campo magnético gerado por um fio, né, pela corrente elétrica que percorre esse fio, e esse fio, uma vez que retilíneo e muito longo, o campo tem essa intensidade aqui. B, que é a representação do campo, é igual a μ, como a gente leu no enunciado. Esse μ é a permeabilidade magnética, vezes I, que é a intensidade da corrente, sobre 2 πd. Bem, e a corrente, né? Essas correntes não são iguais, cada fio tem uma intensidade diferente. No fio 1, a corrente vale I. No fio 2, a corrente também vale I. No fio 3, 5I. E no fio 4, vale 2I. Beleza? Olha só, o problema ele tem uma certa simetria. Todos os fios estão a uma igual distância do centro desse quadrado. Beleza? Todos esses fios estão a uma igual distância. E essa distância, galera, é a metade da diagonal de um quadrado, né? E a metade da diagonal de um quadrado vale quanto? Primeiro, você lembra quanto é que vale a diagonal de um quadrado? Se não, não tem problema. É a hipotenusa, pessoal, desse triângulo retângulo. Beleza? Então, segundo o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Esses catetos são iguais, né? Vai ficar 2L ao quadrado a soma. Extraindo a raiz dos dois lados, H vai ser raiz de 2L. Beleza? Raiz de 2L. Só que essa distância não é toda a diagonal, e sim a metade. Então, essa distância D vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes L. Beleza, galera? Então, essa informação vai ser muito importante. Outra coisa, em relação às intensidades desses campos. Como as distâncias todas são iguais, a permeabilidade também é igual, esses campos vão diferir em intensidade por conta da intensidade da corrente elétrica. Como a intensidade da corrente elétrica no fio 1 é igual à intensidade da corrente elétrica no fio 2, nós podemos dizer que a intensidade desses campos são iguais. Beleza? A intensidade desses campos são iguais. Agora, e no fio 3? Como a corrente elétrica no fio 3 é 5 vezes maior comparada ao fio 1, o que é que a gente pode concluir? Vou esperar você responder. Muito bem quem falou
que é 5 vezes maior. Beleza? Então, vai ser 5 vezes B1. No fio 4, de forma análoga, de forma parecida, né? Olha só, a corrente elétrica é 2 vezes maior que no fio 1. Logo, a intensidade do campo magnético no fio 4 vai ser 2 vezes maior que a intensidade do campo magnético no fio 1. Tudo bem? Descoberto a intensidade desses vetores, né, a relação dessas intensidades, o que é que nós podemos fazer aqui agora? Determinar a direção e o sentido. O campo resultante vai ser a soma vetorial de todos esses campos. E como é que a gente determina a direção e o sentido? Pela regra da mão direita envolvente. Como assim? Para quem nunca ouviu falar nisso, nós vamos pegar a nossa mão direita, beleza? O polegar vai representar o sentido da corrente. Por exemplo, se eu tenho aquela bolinha, né, no centro da circunferência, a corrente está saindo do plano do quadro. Se eu tenho um xizinho, a corrente está entrando no plano do quadro. E os outros dedos, envolvendo a palma da mão, representam a direção e o sentido do campo. O campo magnético gerado por uma corrente que percorre um fio retilíneo muito longo, cansativo mesmo, né? Ele é circular a esse fio, beleza? Esse campo circula o fio, onde o centro desse círculo é o fio, tudo bem? Então, olha só, se a corrente elétrica está saindo do plano do quadro, do plano dessa página que vocês estão vendo, o polegar está para fora, os dedos estão envolvendo a corrente no sentido anti-horário. Não precisa decorar essa informação, galera. Na hora da prova, ninguém vai achar que você vai estar ficando doido por estar usando a regra da mão direita, não, tá? E se a corrente estiver entrando no plano do papel, do quadro, da folha, olha o que acontece. Os dedos estarão girando no sentido horário. Beleza? Então, nós vamos aplicar isso aí. Olha só, no fio 1. No fio 1, para a gente não perder muito tempo, vou tentar fazer o desenho dessa circunferência aqui. Beleza? Vai ficar perfeito. Mas não tem problema, porque a gente não precisa da perfeição aqui. Então, olha só. Como essa corrente está saindo do plano do quadro, o campo vai estar no sentido anti-horário. Então, no centro do quadrado, nós tomamos aqui uma reta tangente, ou seja, a reta que toca a circunferência em apenas um ponto. Então, está aqui B1, a direção e o sentido de B1, tangente a essa circunferência. Beleza? Então, desenhado aqui B1, nós vamos para os outros campos. B1 aqui, para a gente não perder de vista. Vou pegar aqui B2, de vermelho para a gente ver melhor. Beleza? Então, o campo ele vai estar circulando o centro do fio. Beleza? Ele vai estar circulando aqui o centro do fio. Tudo bem? E como a corrente elétrica está entrando no plano do papel, esse campo vai estar circulando no sentido horário. Beleza? No sentido horário, então, o campo elétrico, o campo magnético gerado pelo fio 2 vai estar nessa direção e nesse sentido. Beleza? Vamos apagar aqui. E agora a gente vai para o fio 3. Beleza? Vou pegar aqui o fio 3. Vou pegar de verde para a gente ver de perto. Beleza? Então, olha só no sentido. Que sentido estaria, pessoal? E aí, corrente elétrica saindo do plano do quadro. Muito bem, quem falou sentido anti-horário aqui, ó. Então, o campo gerado pelo fio 3 estaria nessa direção e nesse sentido. E eu vou desenhar bem grandão, galera, para visualmente nós nos lembrarmos, tá certo aí, que o campo elétrico gerado pelo fio 3, ele é maior que os demais, né? Ele é 5 vezes maior que o campo gerado pelo fio 1. Beleza? Então, tá aqui. E por último, mas não menos importante,
o campo gerado pelo fio 4. Vou pegar aqui de roxo, beleza? Vamos desenhar esse campo circular, beleza? Ficou muito bom não, mas tudo bem. E como a corrente elétrica está entrando no plano, né? Esse campo estaria aí circulando no sentido horário. Então, B4, que é o campo gerado pelo fio 4, teria essa direção e esse sentido. Beleza? Determinado assim, pessoal, o sentido, a direção e o sentido desses campos, assim podemos dizer, nós vamos operar com esses vetores. Nós vamos somar e subtrair vetores aqui agora, galera. E somar e subtrair vetor, sabemos nós que não é de qualquer maneira, né? Não é uma soma escalar. Tem que somar utilizando as propriedades vetoriais. Olha só, observem aqui que B3 e B1 estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, nós vamos ter um vetor resultante aos dois, que vai estar apontando no sentido de B3, por ele ter intensidade maior. E quanto é que vale essa intensidade? Vamos calcular. Eu vou chamar esse campo de B'. B' vai ser a diferença entre B3 e B1, beleza? B3 ele é igual a 5B1, então 5B1 menos B1 vale 4B1, beleza? E de forma análoga, a gente vai encontrar o vetor resultante a B4 e a B2. Estão na mesma direção e em sentidos opostos. B', que é o vetor resultante a B4 e a B2, vai ser B4 menos B2. B4 é 2 vezes B1 e B2 é igual a B1. Então, isso é igual a B1. Beleza? Apontando no sentido de B4. Tudo bem? Olha só, essas duas direções, pessoal, por estarem aqui se tratando da diagonal de um quadrado, né, das diagonais de um quadrado, são direções perpendiculares entre si. Então, se nós desenharmos o vetor resultante, a B' e a B', vai ficar assim. Primeiramente, vamos desenhar a B'. B' está aqui. Igual o desenho das PSECs, tá, galera? Meramente ilustrativo e fora de escala. Tá? E B4 aqui. Bem, como é que nós encontramos a direção e o sentido do vetor resultante a B' e a B'? Muito bem quem respondeu pela regra do paralelogramo, né? A gente fecha a figura aqui, ó. Por meio da regra do paralelogramo, nós vamos encontrar o vetor resultante a B' e a B'. Beleza? Então, está aqui o vetor resultante. Mas nós não estamos tão interessados na direção e no sentido desse vetor resultante, né, galera? Nós queremos o quê? Nós queremos a intensidade desse vetor. Como B' e B' são perpendiculares entre si, muito bem que respondeu que nós podemos encontrar a intensidade desse vetor resultante por meio do teorema de Pitágoras. Beleza? Então, ó, a soma vetorial entre esses dois vetores, que vai gerar o resultante, nós vamos obter a sua intensidade por meio do teorema de Pitágoras. Beleza? Então, olha só. B' ao quadrado mais B'. Ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos seguir com essa conta na próxima página. Então, olha só. O campo resultante ao quadrado vai ser igual a B', que é 4B1. 4B1, só que isso ao quadrado, mais B', que é B1. Então, B1 ao quadrado. 4 ao quadrado, galera. 4 ao quadrado é 16. Então, 16B1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Então, isso é 17B1 ao quadrado. Beleza? Se a gente extrair raiz
dos dois lados, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar com o seguinte, que o campo resultante é igual a raiz de 17 B1. Tranquilo? Mas quem é B1? B1 é Mi vezes I, que é a intensidade da corrente no fio 1, sobre 2πd. Beleza, galera? Sobre 2πd. Continuando. Quem é D? D é a metade da diagonal de um quadrado. Então, no lugar de D, o que é que nós faremos? Vamos lá. 17 Mi vezes I sobre 2π, aí ó, raiz de 2 sobre 2 vezes L. Beleza? Porém, nós temos que escrever, né, o problema, deixar a resposta de acordo com as alternativas. Então, olha só, podemos simplificar esse 2 com esse 2? Podemos. Mas não tem nenhuma alternativa que coloque aí para a gente, por exemplo, o fator 17 sobre raiz de 2. Raiz de 17 sobre a raiz de 2, melhor dizendo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos racionalizar essa raiz de 2. Racionalizando essa raiz de 2, ó, raiz de 17 vezes raiz de 2 dá quanto? Raiz de 34. Então, raiz de 34, que multiplica Mi, que multiplica I. Beleza? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, no denominador, vai aparecer aqui 2π vezes L. Essa é a intensidade do campo resultante. Beleza, pessoal? E a alternativa que a gente identifica, né, seria a alternativa E. Beleza? Então, mais um probleminha aí realizado por nós. Estamos fazendo juntos aqui, né? Quem joga LOL, como diria Lux, né? Estamos juntos nessa. Então, olha só. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, para que mais pessoas possam ver essa resolução, beleza? Estamos juntos, valeu e até a próxima questão.